Boa tarde, meu nome é Mônica Tainara, nós somos alunas do curso de mestrado em desenvolvimento regional aqui da UFT, primeiro semestre de 2024. Nós estamos fazendo a matéria de planejamento urbano com o professor Basoli, e dentre os temas que o professor apresentou no decorrer das aulas, desde o início do semestre, onde a gente vem aprendendo muitas coisas, a nossa escolha foi trabalhar os desafios de tornar as cidades mais inclusivas e adequadas às mudanças climáticas. A gente percebeu que ele é um tema profundo, amplo, diverso e antigo. Não é de hoje que a gente tem problemas de mudanças climáticas, não é de hoje que esse assunto é trazido, e a gente percebe que é uma continuação, uma repetição de problemas e de comportamentos, que é essa análise que a gente tem observado e que a ideia hoje é trazer. Aqui a gente trouxe um vídeo do IBGE, ele é de 2015. A ideia de trazer algo tão antigo, né, imaginando que pudesse ser um assunto novo, não é. A gente vai perceber no decorrer do vídeo que tem algumas observações. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O assunto agora é o objetivo número 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Para atingir esse objetivo, é preciso tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O deslocamento da população das áreas rurais para as zonas urbanas é um fenômeno global que vai continuar crescendo nas próximas décadas. Em 2015, quase 4 bilhões de pessoas, 54% da população mundial, vivia em cidades. Em 2030, esse número chegará a 5 bilhões, 60% da população. Por isso, os problemas de transporte, habitação, poluição e resíduos precisam ser combatidos imediatamente com um planejamento urbano mais eficiente e a colaboração de todos os setores da sociedade. Em maio de 2017, havia 149 países desenvolvendo políticas nacionais de planejamento urbano. No Brasil, o Estatuto das Cidades e o Estatuto da Metrópole são leis que já prevêem a participação da comunidade na definição dos planos de gestão das cidades. Com o crescimento desordenado das cidades para acomodar novos habitantes e a falta de políticas de habitação e de uso da terra, o número de pessoas em habitações e assentamentos precários cresceu de 792 milhões no ano 2000 para cerca de 880 milhões em 2014. Uma cidade sem planejamento fica mais vulnerável a desastres naturais. Uma gestão deficiente dos resíduos sólidos aumenta o risco de inundações e das doenças causadas pela contaminação da água. Em 2013, 65% da população urbana de 101 países contava com um serviço municipal de coleta de lixo. O que também provoca doenças é a poluição do ar, responsável por milhões de mortes prematuras todos os anos. Em 2014, 9 entre 10 pessoas nas cidades respiravam ar acima do nível de poluição aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Grande parte da poluição vem dos meios de transporte, que também são responsáveis por 1/4 das emissões globais de gases do efeito estufa. Para que o transporte urbano permita o acesso da população aos bens, serviços, mercados e trabalhos de forma sustentável, é necessário evitar, mudar e melhorar. Ou seja, evitar viagens longas e desnecessárias com um melhor planejamento dos serviços de transporte, mudar para meios de transporte mais amigáveis ao meio ambiente, como bicicletas e transportes públicos, e melhorar a eficiência energética dos transportes, utilizando fontes de energia alternativas. Uma meta fundamental do ODS 11 é, até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em especial para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Também é preciso ampliar os investimentos públicos e privados na preservação do patrimônio natural e cultural das cidades, para que todas as gerações possam sempre compartilhar essa riqueza incalculável. Vamos transformar nossas cidades em lugares mais humanos e sustentáveis. Confira os outros 16 objetivos no nosso canal. E se você gostou, curta e compartilhe. Ajude o IBGE a disseminar informação pelo Brasil. Até a próxima! Se esse vídeo fosse feito hoje, com exceção dos números que a gente precisaria atualizar, a gente acreditaria que está retratando a nossa cidade, né, Tainara? Exatamente.
Então, essa Agenda 2030, ela tem esse tema, né, de transformando o nosso mundo. Esse texto ele foi retirado lá no preâmbulo, né, da Agenda 2030, que ela fala que essa agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Reconhecemos que a erradicação da pobreza, em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Então, todos os países e todas as partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, implementaram este plano, lá em 2015. Estamos decididos a libertar a raça humana da tirania da pobreza e da penúria, e a curar e proteger o nosso planeta ao embarcarmos nessa jornada coletiva, comprometendo-nos que ninguém seja deixado para trás, né? Este é o lema da Agenda 2030. Por que a gente trouxe esse texto aqui? Para explicar de onde nós tiramos o nosso problema de pesquisa, né? Pois é, então a gente encontrou um problema que é global e a Agenda 2030 ela traz exatamente a proposta global de como contribuir para evitar os desafios que estão apresentados. Então, sobre o nosso trabalho especificamente, trazendo para o nosso âmbito brasileiro, a gente encontrou os dados que 85% da população brasileira vive nos centros urbanos. A ação do homem tem impactado, de há muito tempo, como a gente percebe, e transformado a qualidade de vida da população mundial. E os dados da ONU sugerem que as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade de ecossistemas são resultados da degradação da natureza. Da ação do homem, né? E da ação do homem. Mas é um problema gerado contra a natureza e que daí a gente tentou buscar na natureza alternativa, né, Tainara? Alternativas para atender essas demandas das cidades mais sustentáveis e mais acessíveis, né? Então, a partir desse texto aqui, nós tiramos, então, o nosso tema, né? O incentivo à agricultura urbana precisa considerar a multidimensionalidade que a atividade agrícola exerce, não se restringindo a uma visão produtivista, onde o ganho financeiro seja a prioridade. Promover a agricultura nas cidades significa valorizar as pessoas, seus conhecimentos e as experiências existentes, e não impor métodos. Então aqui a gente tem mais um videozinho explicando o que é a agricultura urbana. Grupo de Pesquisa em Ecologia Humana apresenta. Você já ouviu falar em agricultura urbana? Sabe aquelas áreas no meio da cidade que são terrenos baldios? Normalmente ficam cheios de lixo e acumulam água, que podem se tornar focos de dengue e outras doenças. E se esses terrenos fossem utilizados para fazer agricultura urbana? A agricultura urbana começa com uma simples horta comunitária, em que qualquer pessoa pode ajudar a cuidar e que a própria comunidade pode consumir os alimentos. A agricultura urbana tem vários pontos positivos para todos. Aumentam as áreas verdes na cidade, ajudam a limpar terrenos que antes eram depósito de lixo. Como as hortas ficam perto das casas das pessoas, não tem necessidade de transporte para vender o alimento. Com isso, não há uso de combustível e, consequentemente, menos poluição do ar. E o dinheiro das vendas dos alimentos fica dentro do próprio bairro, valorizando o comércio local. A agricultura urbana também ajuda a comunidade a se aproximar mais do verde e de como plantar. Em várias cidades do Brasil, as pessoas estão fazendo hortas em seus bairros. Então, procure na sua cidade uma horta urbana. E se não tiver, que tal você mesmo chamar seus vizinhos e fazer uma? E vocês juntos podem organizar a feira onde tudo será vendido. É importante que todos participem. Então, espalhe essa informação. Espalhe saúde. Então,
trazendo a ideia da agricultura urbana, a gente encontrou nas hortas urbanas a nossa proposta de tentar imaginar uma alternativa para esse desafio de mudança climática. Então, nossa ideia, nosso tema de trabalho está aqui, a multidimensionalidade das hortas urbanas. Uma ferramenta para tornar as cidades mais inclusivas e adequadas às mudanças climáticas, à luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa seria a nossa proposta do tema para o nosso artigo. Então, como a nossa delimitação do tema, né, a proposta inicial dessa pesquisa é entender a multidimensionalidade, né, do conceito das hortas urbanas dentro do meio urbano, levantar as vantagens em diversos aspectos e a abrangência do tema, demonstrando a importância, a sua relevância e a sua contribuição para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, o problema que a gente chegou com o nosso tema é como as hortas urbanas podem contribuir para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Como objetivo principal, ele é identificar como as hortas urbanas podem contribuir para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Os objetivos específicos: investigar a multidimensionalidade das hortas urbanas, identificar os principais benefícios das hortas urbanas e analisar a contribuição das hortas urbanas para a obtenção dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Essa temática multidimensional, ela é extremamente abrangente mesmo, traz inclusive a questão atemporal da ideia da agricultura, que ela é um sistema de produção que foi fundamental na história da humanidade, e quando o ser humano passou a cultivar os próprios alimentos propositalmente, foi possível a fixação na terra, formando as primeiras cidades permanentes. A agricultura foi uma revolução do modo de vida como os humanos viviam. Ao mesmo tempo, essa multidimensionalidade, a gente percebe que, apesar de ser um tema urbano, a secretaria que toma conta aqui em Palmas é a Secretaria de Desenvolvimento Rural, mas que no decorrer do estudo a gente foi percebendo que tem suas ligações. Ele, aqui dentro de Palmas, é o órgão responsável por auxiliar os produtores, eles contribuem com assistência técnica, proporcionam estrutura básica das hortas, esporadicamente realizam a distribuição de insumos e realizam palestras, cursos, capacitações e dias de campo com os horticultores, né? Em tese. Funciona bem. Isso. Aqui foi agora, no mês de abril, os produtores recebendo insumos, né, para as hortas. Eles receberam sementes, alguns defensivos, também adubo, né? Então, os principais benefícios das hortas urbanas: ela contribui com a segurança alimentar, contribui com o melhor uso do solo, né? Os solos, terrenos vazios, terrenos vagos, eles podem ser bem aproveitados se implantado hortas, né? A economia, a social e educativa, mas na frente a gente vai destrinchar cada um desses benefícios. O benefício ecológico e também para a saúde. Quanto à segurança alimentar, que é a função principal, né, a função elementar das hortas urbanas, ela contribui para a diminuição da escassez de alimentos e também da dependência externa de abastecimento. Produzindo no local, tendo esse acesso localmente, você deixa de ser dependente de importações, né, de vir de outras regiões. E também contribui para o aumento da melhoria dos hábitos alimentares, que são alimentos saudáveis, orgânicos, na maioria das vezes, nem tanto, mas em tese, e também ao acesso a uma dieta variada, né, de horticulturas, né. Como vantagens do uso do solo, a gente encontrou que qualquer espaço vazio da cidade, tanto privado, desde que se combine com o dono, quanto público, praças, eles podem ser utilizados. Os tamanhos podem ser diversos para trabalhar as hortas urbanas, pequenos espaços ou grandes espaços. Até um vaso de planta. Até um vaso de planta, espaços variados. Como vantagens econômicas, a gente encontrou a produção local, ela gera renda para os produtores, para os horticultores, ela traz o empreendedorismo, a ideia do empreendedorismo, a autonomia financeira e a diversificação da renda pode complementar também,
A redução do desperdício, porque, inclusive, o que é produzido nas hortas urbanas deixa de exigir que haja transporte disso, que transporte e armazenamento são as maiores causas de desperdício de alimentos. Então, existe essa vantagem também. As vantagens sociais e educativas são, lá na ODS que a gente fala, né, sobre igualdade de gênero, uma das vantagens das hortas urbanas são que 71% das pessoas que cultivam são mulheres. Então, a maior parte dos horticultores são mulheres. Outra vantagem é que pessoas com idades acima de 40 anos que produzem, né, são pessoas que, por ser de baixa renda, ter nessa idade já estaria fora do mercado de trabalho, teoricamente. Dependendo da área que fosse trabalhar, né? Dependendo da área, então ela tem essa vantagem que dá esse espaço para essas pessoas. Também a interação social, né? Você conhece pessoas, sai da sua ilha, da sua bolha. Outra é a cooperação, que as hortas elas trabalham essa questão de cooperativismo, né? De cooperação. Parcerias entre os produtores e os consumidores. Um exemplo aqui, né, o professor Basoli morava próximo de uma horta, né? Visitava essa horta, já tinha essa relação com os produtores, então essa questão das parcerias também é muito importante, é uma vantagem. E também a troca de experiências e saberes, que querendo ou não, muita coisa se aprende também fora, né, do meio acadêmico, então são diversas vantagens nessa área. Educativa também traz a questão da ideia da consciência ambiental e de você poder produzir, entender o processo da produção ali do alimento, que a gente acabou não trazendo, mas ela tem também uma importância grande, a parte educativa. Como vantagem ecológica, ocupação de espaços vazios, controle alternativo de pragas, aumento da permeabilização do solo, algo fundamental, variedade de espécies podem ser plantadas, a diminuição da poluição, fora a questão de embalagem, porque com essa ideia de você estar produzindo ali, eventualmente você consegue diminuir a quantidade de embalagem, a questão do descarte do lixo também, esses espaços ocupados também, eles ganham um novo destino, ao invés de ficar acumulando lixo, ele tem essa vantagem. As vantagens na área da saúde, né? Nas hortas tem as plantas medicinais, fitoterápicas, quem nunca tomou um chazinho aqui, né? É uma vantagem. Atividade física, como a gente já tinha conversado, né, Mônica? Vai cuidar de uma horta para você ver a atividade física que você não faz. Agachamento está garantido. Está garantido. Exposição ao sol, nós sabemos que a exposição ao sol é elementar para a saúde, né? A vitamina D, né? Fixação. Somente durante a pandemia a gente descobriu o quanto que a falta de vitamina D é prejudicial, né? À saúde. Lazer também, né? Eu, por exemplo, eu amo molhar minhas plantinhas e conversar com elas, eu acho uma maravilha. Combate à dengue naquela questão de usar os terrenos baldios que poderiam servir para descarte irregular de lixo, que ali poderia estar acumulando, né, criadouros de dengue, a gente pode ter hortas. É uma troca muito boa, né, se você parar para analisar. E também o efeito terapêutico, né? Por exemplo, igual eu falei, conversar com as minhas plantinhas é a minha terapia, né, diária. Essa parte da terapia, a gente vivenciou isso na pandemia lá em casa e a gente continua com essa prática. A gente mora em apartamento pequeno e eu, meu marido, meu filho, e alguns meses depois que a pandemia começou, a gente sentiu necessidade de um quintal. E a gente saiu de casa um dia para comprar coisas para usar na nossa varandinha lá, criar uma hortinha. Só que aí a ideia mudou quando a gente estava saindo da quadra, que tinha um espaço lá para alugar. E hoje a gente tem uma horta urbana na quadra do lado, na minha quadra vizinha. A gente produz lá, a gente já consumiu tomatinho, cereja, pepino, pimentão alaranjado, que eu guardei as sementes do mercado. Hoje tem alho poró, salsinha, alecrim, mas amora, a gente comprou um pezinho de amora enxertada e ela já produzia já desde o 8º mês de vida dela.
Então, é uma experiência bacana demais. E a gente mantém esse espaço porque ele virou terapêutico e é agradabilíssimo. Inclusive, a ideia de hoje apresentar era lá. Só que eu não consegui organizar e como precisava da infraestrutura para poder fazer a gravação, a gente achou que não daria certo. Mas, de repente, para o nosso encerramento de curso, estão convidados para a nossa horta urbana. A Mônica, ela continua no apartamento. Eu continuo morando no apartamento. A horta dela é o refúgio dela. Muita gente opta por chácaras, né? A gente optou por um espaço dentro da cidade justamente para não depender de caseiro, poder estar lá a qualquer hora do dia, vai de bicicleta, vai a pé. Então tem algumas vantagens. Agora a gente vai apresentar para vocês como as hortas urbanas podem contribuir com as ODSs. Ao analisar, a gente percebeu que as hortas urbanas elas influenciam diretamente em praticamente todas as ODSs e indiretamente nas outras. Então, direta ou indiretamente falando, as hortas urbanas elas estão associadas, né, às ODSs, situadas, né, nas ODSs. Então, primeira ODS 1, erradicação da pobreza. As hortas urbanas, elas ajudam a melhorar a segurança alimentar em comunidades carentes, reduzindo a pobreza e a fome. O ODS 2, que trata do Fome Zero e agricultura sustentável, promovem a produção local de alimentos, combatendo a fome e apoiando as práticas agrícolas sustentáveis. O ODS 3, saúde e bem-estar. As hortas urbanas, elas fornecem acesso a alimentos frescos e saudáveis, contribuindo para uma dieta equilibrada e promovendo a saúde e o bem-estar da comunidade. No ODS 4, em relação à educação de qualidade, os projetos de hortas urbanas incluem programas educacionais sobre agricultura e nutrição e sustentabilidade, promovendo a educação de qualidade. O ODS 5, igualdade de gênero, né? Como nós já falamos lá, sobre 75% dos horticultores ser mulheres. As hortas, elas são espaços inclusivos que promovem a participação igualitária de mulheres e homens, empoderando as mulheres através do acesso a recursos e oportunidades. No ODS 6, água potável e saneamento, as hortas urbanas ajudam a conservar a água e reduzir a poluição, contribuindo indiretamente para o acesso à água potável e saneamento. ODS 7, energia limpa e acessível. Algumas hortas urbanas, elas implementam práticas de agricultura vertical e uso de energia renovável, né? Isso promove a energia limpa e acessível. No ODS 8, sobre trabalho decente e crescimento econômico, as hortas urbanas geram oportunidades de emprego localmente, promovendo o crescimento econômico inclusivo e sustentável. O ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura. Nós vamos até apresentar mais à frente alguns exemplos dessa questão das hortas urbanas e inovação. Então, ressaltam-se as inovações tecnológicas e infraestrutura adaptadas para a agricultura urbana, promovendo soluções sustentáveis. No ODS 10, da redução das desigualdades, as hortas urbanas promovem a inclusão social e econômica, reduzindo disparidades de acesso a alimentos frescos e saudáveis em áreas urbanas. O ODS 11, que é o nosso objeto aqui de trabalho, né? Cidades e comunidades sustentáveis. As hortas urbanas, elas promovem a resiliência das comunidades urbanas, melhorando a segurança alimentar e promovendo práticas sustentáveis de uso da terra. No ODS 12, consumo e produção sustentáveis, as hortas urbanas promovem o consumo responsável, reduzindo o desperdício de alimentos e incentivando práticas agrícolas sustentáveis. O ODS 13 é ação contra a mudança global do clima. As hortas urbanas, elas contribuem para a mitigação das mudanças climáticas, ao promoverem práticas agrícolas sustentáveis e conservação de recursos naturais. O ODS 14, Vida na Água, projeto de hortas urbanas promove a conscientização sobre a conservação da água e ecossistemas aquáticos entre as comunidades urbanas. O ODS 15, Vida Terrestre, hortas urbanas promove a biodiversidade e a conservação de ecossistemas terrestres, fornecendo habitats para a fauna e flora locais. O 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, promover a segurança alimentar e a inclusão social através de hortas urbanas pode contribuir para a estabilidade social e o fortalecimento das instituições locais. E, por fim, o ODS 17, parcerias e meios de implementação.
Então, aqui a gente quer destacar, né, essa importância da parceria entre governo, setor privado e sociedade civil na implementação e manutenção de hortas urbanas como parte de estratégias de desenvolvimento sustentável. Aqui, a gente lembrou de um exemplo que o professor já falou, da Cecília Delgado e as hortas urbanas nos apartamentos em Paris, que, além de útil, tem essa questão ornamental, aproveita bastante o espaço. Outra que são as fazendas verticais, né? Em São Paulo nós já temos esse tipo de horta. No Japão, né, o Japão é muito conhecido essa prática dessas hortas, elas nem veem a luz do sol, né? A iluminação é toda artificial, não usam terra, em grande parte são hidropônicos, né? Então eles conseguem aproveitar ao máximo os espaços e produzem. Nós até assistimos uma palestra da Cátula, da Embrapa, que ela fala que no Japão a produção de tomates, por exemplo, o tomate ele já nasce chipado, praticamente chipado, e ele é acompanhado desde quando ele brota até quando ele vai para a mesa. Então, a tecnologia, a inovação associada a essas hortas também contribuem para a ODS que fala de inovação, né? Sim. Temos também as hortas de quintal, né? Essa é a mais comum, né? Essa é a mais comum. É difícil alguém que não plante alguma coisinha, pelo menos um chazinho no quintal, um chá de boldo. Né? Aqui a gente ouviu até da professora Elga sobre as guerrilhas urbanas, que têm práticas, né? Ela falou lá de São Paulo, aqui a gente achou um encartezinho sobre curso de horta na cidade. E aqui do lado, em Nova York, que ela contou que o pessoal utiliza os espaços vazios, aí quando, por algum motivo, o proprietário lá do lote quer dar um outro destino, a pessoa tira a sua caixinha com a horta, muda para outro endereço. Então, inclusive, tem essa prática. Sim. Aí aqui no final a gente queria mostrar o último slide, que é mais um vídeo último, prometo, que a gente fala isso sobre essas hortas urbanas, que eu acho que é interessante vocês verem. E agora nós apresentamos o primeiro episódio de uma série com 3 matérias para que você fique sabendo o que é horta urbana. Também fazendo parte dos alimentos orgânicos, nós temos as hortas urbanas, onde a gente acaba produzindo o nosso próprio alimento. Estou aqui no meio da minha horta e a gente já falou sobre alimentos orgânicos, alimentos biodinâmicos, agrofloresta e agora você vai conhecer um pouquinho sobre a horta urbana. Uma horta urbana comunitária é uma horta feita num espaço público. Então, é uma ocupação de um espaço público. Não existe uma legislação que fale como que deve ser essa ocupação. Então, se você tem um espaço que você acha que pode vir a ser uma horta, né, a ter essa função, se possível, fale, né, se for um terreno público, tente ver de quem é esse terreno e se você consegue uma autorização para trabalhar nesse terreno. Essa é a melhor maneira para não ter problema, né? Se for uma praça, verificar se você pode trabalhar uma parte dessa praça para transformá-la esse espaço em horta. E se for um terreno particular, falar com o dono do terreno e ver o que ele acha de fazer uma horta ali, né? Hoje em dia, algumas pessoas ainda acham meio estranha essa ideia de horta urbana, como se fosse um absurdo, como se horta fosse uma coisa lá da zona rural e a vida urbana não tivesse nada a ver com isso, mas na verdade é bem o oposto, né? Os nossos antepassados sempre plantaram comida nas cidades, até porque não existiam meios de transporte rápido, como trem, avião, carro, né? Os vegetais mais perecíveis, que são as hortaliças, aquilo que a gente come na salada e tudo mais, eles não poderiam viajar milhares de quilômetros como viajam hoje em dia. As hortaliças sempre ficaram, e as plantas medicinais, perto da casa das pessoas.
Eu não sabia nada sobre plantar no meio da cidade. O máximo que eu tinha algumas ervas no terraço de casa. E teve um dia que eu vim aqui para a horta e o que aconteceu foi que eu vi várias ervas da culinária asiática. E eu fiquei louca porque essas ervas não vendem no supermercado. E daí eu tentei entender como é que podia ter isso. Então eu vim um dia no mutirão. E no mutirão eu vi como é que funcionava esse espaço, né? Então a gente está aqui na zona oeste de São Paulo, aqui no bairro de Pinheiros, é uma praça pública e que a gente tem vários canteiros. Eu sou voluntária da horta comunitária aqui do Centro Cultural São Paulo. Somos um grupo bem grande de pessoas que aderiram à proposta dessa horta de não utilizar nem agrotóxicos, nem qualquer outro produto químico. A nossa intenção, mais do que produção de hortaliças, é difundir esses conhecimentos para pessoas poderem tomar uma atitude que leve a ter uma vida saudável. Eu venho 2 vezes por mês aqui na horta, eu só venho nos mutirões. Eu falo que é o meu espaço de lazer, é o meu espaço de convívio com outras pessoas que se interessam pelo mesmo assunto. É um espaço que a gente faz o nosso lanche comunitário, que a gente tem o tempo de mexer na horta, mas a gente também tem o tempo de aprender. Cada um traz um pouquinho para agregar nesses mutirões. Para mim está sendo muito importante porque é como se fosse uma revolução das pessoas em ocupar espaços que não estão sendo utilizados muitas vezes e criar algo para todos nós. Eu acho que, em primeira instância, assim, você aprende a compartilhar com o outro. Então, tudo que a gente planta aqui não é meu, não é para o meu consumo, é para todo mundo. Então, eu vou olhar por todo mundo. Um troca com o outro que sabe e quando você vai ver ao longo do tempo, você adquiriu um conhecimento enorme, sem nem abrir um livro, porque é o contato direto com a terra que te ensina e com a natureza. Você acaba interagindo com várias espécies diferentes, conhecendo a aparência delas, interagindo com a comunidade, com os voluntários aqui. Então isso dá uma noção muito mais abrangente do que é agricultura, do que é alimentação, de onde vêm os alimentos. É isso, a horta urbana é isso. A gente tem uma beleza na cidade, alguns oásis na cidade que são essas hortas. E vale muito a pena conhecer e tentar se entrosar um pouco mais com a terra, né, com o mundo vegetal. Agora a horta urbana está voltando com tudo, porque é muito gostoso plantar na cidade, é muito gostoso cultivar o alimento da gente, nem que seja um pouquinho, né? E mais do que isso, faz muito bem. Né? Assim, faz muito bem para a saúde, faz muito bem para a cabeça. Já existem muitas pesquisas que falam disso, inclusive pesquisas brasileiras, né? Que o contato com a terra, a reconexão com a origem dos alimentos e tudo mais, ela é super importante para a saúde física e mental da gente. A gente não sabe de onde vem nossos alimentos, a gente tem ele prontinho, a gente joga ele no lixo, não sabe para onde vai. E isso é muito prejudicial para a nossa saúde, a gente não sabe de onde vem, então é cada vez mais importante a gente visitar hortas orgânicas e feiras orgânicas, conversar com quem planta, porque é a nossa saúde, né? A gente não vê o veneninho ali entrando no nosso organismo, mas ele está ali. Plante, composte, tudo vai fazer sentido para você, o ciclo desde a alimentação, do consumo até o descarte, se organize. Não pense que orgânico é artigo de luxo, o orgânico, o agroecológico, enfim, a gente sempre plantou, não precisava de veneno. Então apoie o agricultor, compre dele e vamos ter que reestruturar um mercado aí, que já está estruturado para o convencional, mas que tem gente precisando de chance para vender e gente querendo consumir, é só a gente se organizar. Então, assim, fica o convite, quem quiser participar desse movimento, vai chegando perto aí, que ainda tem muito espaço para cultivar nas cidades. No segundo episódio desta série, vocês vão acompanhar o que é uma horta urbana comercial, vão conhecer pessoas que plantam em casa e descobrir qual é a relação da aquaponia com a horta urbana.
porque isso é Orgânico Simples. Então, gente, é isso, a nossa apresentação. Para nós foi uma satisfação enorme, assim, quando o professor Basoli sugeriu da gente trabalhar as hortas urbanas, porque a gente nem tem ideia da amplitude, de quanta coisa tem para tratar. Lógico que é um tema bastante abrangente, inclusive, porque tem a questão do orgânico, tem questão do periurbano, tem muitas coisas que envolvem aí o tema, mas a gente tentou trazer especificamente sobre as hortas urbanas, mas tentar mostrar essa multidimensionalidade conceitual, porque é bastante amplo, né? Ele tem vários formatos, várias ideias, várias propostas. Ao mesmo tempo, ela é uma ideia, um comportamento, uma escolha que ela faz uma diferença enorme quando a gente imagina esses desafios climáticos. Lógico que só isso não resolve, até porque a gente sabe que não é feito adequadamente, não é feito da melhor forma, e o quanto a gente poderia aproveitar se de fato uma ideia dessa, uma prática dessa passasse a ser usual na nossa cidade. Mas, por outro lado, entender o tema, a abrangência, a profundidade, a complexidade, entender o quanto pode contribuir, isso é bacana. A gente fica feliz de perceber que práticas, às vezes até simples, elas podem, se fossem feitas assim por mais pessoas, poderiam ter um impacto maior e uma contribuição ainda maior. Então, se os desafios são grandes, lógico que para poder solucionar é problemático, mas, por outro lado, pequenas ações podem contribuir. Então, a gente agradece a oportunidade, agradece inclusive a indicação, porque para a gente é um aprendizado grande, né, Tainara? Sim. Completa muito o que o senhor trouxe nas aulas sobre planejamento urbano, traz perspectivas que a gente até nem imagina, situações que a gente nem consegue, às vezes, parar para pensar. Então, o tema que a gente pretende escrever é nesse sentido. Lógico que a gente vai precisar fazer ajustes, o senhor vai fazer as ponderações e tudo, mas a gente já fica agradecida de antemão com a oportunidade.